O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e preocupado cidadão real, estamos diante de um momento em que se anuncia o início da tão aguardada e esperada vacinação. E dentro deste novo cenário, muitas atividades que então foram suspensas, alteradas, modificadas e até mesmo canceladas há cerca de um ano, no início do período da pandemia, estão se organizando para serem retomadas. E neste momento, precisamos ter muita cautela. O contexto não é simples. O contexto exige, sobretudo, discernimento, exige cautela, exige prudência e, sobretudo, conhecimento técnico e científico, o que não aconteceu durante muito tempo, praticamente 10 meses, em que a comunidade médica e científica se debruçou incessantemente na busca de uma vacina, o que finalmente acontece. Entretanto, informações dos órgãos governamentais dão conta de que precisaremos de cerca de 10 meses para vacinar 80% da população brasileira. Ou seja, ainda estamos distantes do fim deste período. Entretanto, face a esta nova possibilidade que se anuncia com o início da vacinação, as atividades estão pretendendo, sobretudo aquelas que envolvem o interesse público, retomar as suas atividades. Evidentemente, cumprindo-se as determinações sanitárias que são determinadas pelos órgãos governamentais. Mas também é preciso que todos os setores sejam ouvidos, sejam escutados, tenham a oportunidade de oferecer as suas contribuições. E neste quesito, uma das atividades, se não a mais importante entre todas, trata da educação pública. Observa-se movimentação do setor público e privado em todas as esferas nesse sentido. Mas precisamos, sobretudo, preservar a vida e também, da mesma forma, contemplar o interesse da coletividade, quer seja instituições de ensino, alunos e pais ou responsáveis. E para tentar entender um pouco deste complexo cenário, estaremos recebendo novamente, nesta edição especialíssima do programa Cidade Real, um ilustre professor, escritor, conferencista, a quem carinhosamente chamo de Eterno Mestre, para poder lhe oferecer reflexões extremamente importantes neste momento, neste início do mês de fevereiro, em que se pretende retomar o início das aulas, de acordo, evidentemente, com a modalidade das bandeiras que são semanalmente revisadas e decretadas pelo governo municipal. Sendo assim, trata-se de uma edição extremamente interessante, oportuna e adequada. Precisamos ter a oportunidade de conhecer e entender melhor este cenário com um notório especialista do setor.
com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia sempre. Sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que conta com os indispensáveis trabalhos técnicos de Marconi Jr. e Johnny Cabral, evidentemente o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, nesta edição de número 674, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 1º de fevereiro de 2021. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de aprender, ensinar e transformar. Protagonismo, engajamento, cidadania, autonomia e diversidade sempre valorizados. Inovação a serviço do aluno. Sim, essa escola existe, com mais de um século de história, atuante no presente, com olhar no futuro. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum,
Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência, como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, nas edições inéditas, como também durante toda a semana em horários alternados, como também disponível no site da emissora e no aplicativo da TV Zoom. Se você ainda não baixou para o seu celular, entre na Play Store e baixe o aplicativo da TV Zoom. De fácil manuseio, não sobrecarrega a memória do celular e permite que você acompanhe ao vivo, como também, assim, quando desejar, toda a programação da TV Zoom. Vale conferir. E conforme anunciado no início do programa, trataremos desta questão extremamente complexa, extremamente técnica, para entendermos o cenário. E dessa forma, nós temos a honra, a satisfação e o privilégio de contar com a ilustre presença do professor Hamilton Werneck, escritor, conferencista, meu eterno mestre. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem muitíssimo honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Ok, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos os telespectadores, a toda a direção da TV Zoom e um prazer estar aqui com você. Não posso dizer um eterno aluno, porque já aprendeu o suficiente. Nem tanto, mestre. Já aprendeu o suficiente, mas você com seus títulos pegam, né? Exatamente, seus títulos pegam, exatamente. Né? Mas nós estamos já há mais de um ano, quer dizer, estamos praticamente há um ano numa grande encruzilhada. Eu me lembro que no ano passado, em fevereiro, foi o último mês que eu estive fora de Friburgo. Eu voltei de Teresina, passando por São Paulo, e quando cheguei aqui, imediatamente tudo se fechou. Tudo se fechou. E a partir daí, a minha agenda de 2020, ela ficou toda virtual, quase toda virtual. Alguma coisa passou para 2021. E o que aconteceu? Aconteceu que tudo aquilo que eu aprendi na Zoom, na Luau, com o falecido Aníbal, no SBT, aqui em Friburgo, na década de 80, eu fui aplicar no meu escritório, criar ali 4 ambientes, 4 cenários, iluminar, Deus sabe como, organizar um cenário e fazer lives a partir de lá. Amanhã, por exemplo, quer dizer, eu saindo daqui da gravação do seu programa, eu vou treinar uma live com a Secretaria de Educação de São José do Egito, que fica em Pernambuco, na divisa com a Paraíba, e amanhã de manhã, no dia 2 de fevereiro, eu terei uma live com 500 e poucos professores deste município de São José do Egito. Hamilton, evidentemente que você tem preparo intelectual para se adaptar a este novo cenário. Embora me parece que com os obstáculos de praxe, que eu também tenho essa dificuldade, até porque somos de uma época em que a forma de ensinar e de aprender era muito diferente. Mas existe um cenário que é muito complicado para quem ensina e para quem aprende. Quais são as limitações que, de certa maneira, agravam esse cenário nesta pandemia? O que agrava é algo
pior até do que a fome. Pior do que a fome. Pior do que a fome. Pior do que a fome. Porque o conhecimento chega para os que têm ferramentas na mão e não chega para os outros. A consequência imediata que nós tivemos e que já está patenteada é que o Enem, com resposta física, teve 55% de abstenção. São pessoas que não se sentem seguras para fazer uma prova. Ah, seria medo? Não é só uma questão de medo, é questão de ter ou não ter segurança. Uma pessoa, por exemplo, que estava numa região do Brasil onde a internet não chega. Ah, mas isso só em alguns lugares muito remotos. Não. Em Taquara, que é um município a 100 quilômetros de Porto Alegre, este município, você sai do centro da cidade, a caminho de algum distrito, a caminho da periferia da cidade de Taquara, você já não tem sinal de internet. Então, por exemplo, falando com uma professora de Taquara, ela tinha que andar quase 10 quilômetros para que o celular dela chegasse a ter o sinal para nós podermos conversar pelo Zap, ela mostrar as experiências que ela estava fazendo e os contatos que ia tendo com os alunos. Então, a falta de ferramenta, isso não é para agora, isso vai ser muito depois, aquilo que se falava, talvez no livro do Edgar Morin, A Religação dos Saberes, lá em 1999, quando o presidente francês François Mitterrand solicitou uma série de conferências temáticas para orientar a educação no século XXI, para repor o que não tinham feito e que foi escrito em 1971. A mesma ONU, a mesma Unesco, que organiza o Aprender a Ser, de 1971, cujo livro eu li em 1975, era uma coisa fantástica, mas o Brasil não colocou nada em prática. Então nós tivemos 1999, Religação dos Saberes, mas também foi ficando tudo para depois. Então, algumas coisas dependem dos professores, sim, outras não. Por exemplo, levar a internet à divisa do seu município com outro município é obrigação das secretarias de Ciência e Tecnologia, Educação, prefeituras, secretarias de Estado. É uma outra esfera. Então, quando se diz o professor teria que consertar isso, o professor sozinho não. O professor precisa realmente se reinventar e reaprender ou aprender a ministrar a aula à distância. Aí é o que eu digo. Muita coisa que eu aprendi a fazer, e aprendi com o cinegrafista, aprendi com o iluminador, aprendi com câmera, lá com o Aníbal Gonçalves, no SBT, em 1987, 88, foram 2 anos, fazendo um programa de 5 minutos sobre educação no Jornal da Cidade. Isso tudo eu não sabia em que ia redundar. E, de repente, aconteceu o seguinte, veio a pandemia e eu estava preparado. Muitos autores dizem o seguinte, o que é sucesso? Sucesso é quando duas coisas se juntam, a oportunidade e o conhecimento. Então, no momento em que veio a pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar à distância. Com o quê? Com o celular ou com o notebook. Mas eu tinha conhecimento para isso. Então, eu poderia colocar em todas as minhas redes de contato que eu estava pronto, preparado para 8, 10 temas para trabalhar com eles, à distância, com os professores. Não é? Agora, quem não estava com essa preparação, porque às vezes nós, professores, achamos que são os outros que devem providenciar a nossa formação continuada. E não. Se ninguém fizer nada pela nossa formação continuada, nós somos responsáveis pela formação continuada. Isso vale para o professor, para o dentista, para o oftalmologista. Pense num oftalmologista há 15 anos atrás.
e hoje. Se ele não evoluiu na cirurgia de catarata de 15 anos atrás para hoje, ele não faz mais cirurgia. Eu conheço otorrinos que deixaram a profissão. Não, está mudando muito rapidamente, eu não aguento mais. Outros mudaram de profissão. Ontem eu vi no noticiário que um profissional de 71 anos estava fazendo vestibular outra vez porque ele quer mudar de profissão. Então esse indivíduo vai ter perspectiva de vida muito longa, Sem porque dúvida. ele está se reinventando continuamente. Então essa foi sempre a minha ideia básica. Eu tenho que estar preparado para alguma coisa imprevisível. A faculdade ensinou? Não. Não. Eu aprendi muito mais isso no movimento do escotismo do que nas escolas. Porque você programa um acampamento para ter tempo seco e chove. Você prepara para ter um fogareiro a gás e o gás acaba. Você tem que fazer a lenha. Você pensa que a noite vai ser mais quente e ela foi mais fria. Então, constantemente num acampamento, você trabalha com o imprevisível. Por isso é que, normalmente, quem participa de escotismo, ele se safa na vida. Ele se safa na vida porque ele aprendeu a não se apavorar com o imprevisível. Agora, Milton, entrando numa questão bem polêmica e que eu vou ilustrar com dados, segundo estatísticas governamentais, crianças, jovens e adolescentes de até 19 anos compõem 3% apenas dos casos registrados de Covid no Brasil. E 0,67%, ou seja, menos de 1%, registram óbitos. Ou seja, repetindo, até 19 anos, jovens, crianças, adolescentes representam 3% dos registros e menos de 1% dos óbitos. Neste cenário, você entende que é possível se retomar aulas presenciais? Se você olhar pelo ângulo somente do aluno, a resposta é sim. Sim. Olhando pelo ângulo do aluno. Mas acontece que não é somente o aluno que está envolvido no processo do ensino-aprendizagem. Aí existem funcionários de uma escola, direção de uma escola, professores. E o Brasil tem uma cultura muito séria, muito negativa. Ela não considera o professor, ela mantém um silêncio em torno do professor. Então não consulta o professor. Então vamos imaginar um professor de qualquer disciplina, ele leciona, vamos colocar 2 escolas. Bom, ele vai sair de casa, ele não vai para aquela escola para ter contato com o aluno. Ele irá tomar um ônibus urbano, vai conviver com inúmeras outras pessoas e vai chegar à escola. E no turno seguinte, provavelmente, vai pegar outro ônibus. No caso da pandemia, não importa se ele paga ou não paga o ônibus. Importa o contato que ele está tendo. Certamente. Então, se eu olho do ângulo do professor, e eu creio que obrigatoriamente nós temos que colocar todos os envolvidos no processo. Nós temos uma mania de trabalhar só com um aspecto do processo. Lá na época de Aristóteles, de Platão, você procurava reduzir o problema à expressão mais simples para entender o problema. Hoje, no mundo da complexidade, é completamente diferente. E esse mundo da complexidade se estabeleceu com o estabelecimento da Escola das Incertezas, que é uma escola que o mundo desenvolvido a contempla após a Segunda Guerra Mundial. Escola das Incertezas. 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 Você, na realidade, não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que aquele aluno já sabe. Você não sabe, por exemplo, uma coisa incerta. O aluno
saiu da escola, na pré-escola, e não sabia falar e não sabia andar. Todo o trabalho daquela professora da pré-escola era de desenvolver um controle motor que facilitasse a fala e facilitasse a marcha. Aí ele passa 8 meses, 10 meses fora da escola. A biologia não parou. Vamos imaginar que ele não tem acesso à internet e que ele ficou em casa, nem ouviu falar em escola. O que aconteceu com ele quando ele retornou à escola? O professor não tem que repetir aqueles exercícios todos, porque ele voltou falando e ele voltou andando. Sim, mas ele não frequentou a escola? Meu caro, ele vai andar com escola ou sem escola. Ele vai falar com escola ou sem escola. Agora, o importante nesse contexto todo é que você não pode considerar este aluno somente como elemento interveniente. Eu tenho que imaginar trânsito, distância do professor para a escola, em quantas escolas ele leciona, a direção, os funcionários, como é que eu vou trabalhar essa questão? Como é que eu vou trabalhar as questões daqueles que tiveram contato com a tecnologia e aqueles que não tiveram contato com a tecnologia? Aqueles que receberam material escrito, apostilado, duplicado na escola e aqueles que tiveram aulas à distância. Então, tudo isso tem que ser feito. Então, quando um município decide, ele tem que juntar pessoal da saúde. Claro, nós professores não temos competência para definir a parte biológica da pandemia, mas o infectologista tem. Mas eu tenho que chamar um psicólogo, porque uma criança acostumada ao movimento de escola, convive com colegas, convive com pessoas diferentes, ela tem um impacto psicológico. Some-se a isso se ela perdeu ou não algum familiar que tenha vindo a falecer por ocasião da pandemia e causado pelo Covid-19. Então essa criança precisa ter um apoio. A maioria dos municípios brasileiros já tem Conselho Municipal de Educação. O conselho precisa ser ouvido. Certamente. Há aspectos pedagógicos e aspectos legais de educação que precisam ser somados a todos os aspectos de infectologia, de uso de máscara e tudo mais. Então eu não posso deixar fora o Conselho de Educação, a representação dos professores, o infectologista e tudo mais. Então eu digo o seguinte, sem vacina é um grande risco para o profissional da educação você abrir as escolas, porque não vai abrir as escolas só para os alunos. Agora vem a questão concreta de Nova Friburgo. Lendo e ouvindo notícias pelos canais, quer dizer, falados, escritos, televisados de Friburgo, o que aparece é a seguinte decisão da comissão que analisou a volta às aulas. As aulas só voltarão presenciais com a bandeira verde. Ora, eu acho muito difícil você, numa região, atingir a bandeira verde sem vacina. Então, nós não vamos ter em Friburgo, a meu ver, grandes conflitos. Mas em outras regiões, se você quiser voltar com a bandeira amarela, se você quiser voltar com a bandeira laranja, como São Paulo está fazendo hoje, não é? Friburgo hoje está entrando na bandeira laranja. Então, nós temos que levar em conta os outros. Nós temos professores que já têm uma certa idade. São poucos, mas isso afeta. Friburgo é uma cidade que tem aproximadamente 40% da população com 60 anos ou mais. 40% da população. Sabe qual é o resultado disso, estatisticamente? É que quando você analisa quantos infectados e o percentual dos falecidos por Covid-19, ele atinge 3% em Nova Friburgo. Mas em 13 cidades da região serrana e próximas à região serrana, que tem cobertura de alguns portais, a média dos óbitos é de 2,2. Por quê? Porque a população idosa nessas outras cidades é menor do que Nova Friburgo. Nós temos professores com 60 anos,
não se aposentaram ainda, ou se aposentaram e voltaram a lecionar. Aliás, é um momento, o programa não é para isso, mas eu gostaria de abrir um parênteses agora para desejar ao Fritz Schulup, à Regina, sua esposa, os sinceros votos de pêsames pelo falecimento da centenária Brigitte Schulup, que foi, em grande período, uma das almas do Colégio Seefeld, junto com o pastor Johannes Schulup, Igreja Luterana, Colégio Seefeld. Né? Aos 103 anos ela falece e creio que não foi de Covid. Creio que não foi de Covid. Uma vida que foi dedicada à educação, uma pessoa muito simpática que eu sempre admirei, a Regina e o Fritz sabem disso. Então eu abro esse parênteses, porque também uma professora e a Regina e o Fritz, professor de Educação Física e de Geografia, não é? Os pêsames da minha parte, da parte da família, a todos vocês. Antes de você fechar o parênteses, quero também acompanhar os votos de pesar do eterno mestre Hamilton Werneck, a toda a família, como também incluir, neste momento, a solidariedade da emissora de uma forma ampla e acredito também com a concordância do professor Hamilton no que se refere à perda do fotógrafo Osmar Castro. Sim. Que com 58 anos nos deixou, na semana passada, uma figura de extrema sensibilidade. Altamente artista. Que tive a oportunidade de entrevistá-lo e que registrou, através das lentes de suas câmeras, quando ainda não existia este equipamento que eu costumo chamar controle remoto do mundo, Nova Friburgo. Osmar Castro tem um acervo digital fantástico. Acesse o site do falecido, então, Osmar Castro e faça uma viagem no tempo. As fotos que você observa aqui no cenário do programa Cidade Real, entre outras, são todas de sua autoria. Que Deus acolha a sua alma, como também da queridíssima Brigitte Schulup, assim como conforte todos aqueles que choram as suas irreparáveis perdas. Exato. Registro Exato. feito. É uma obrigação nossa pela convivência que tivemos durante tantos anos. O Osmar Castro, inclusive, um artista. Nós conversamos aqui, quer dizer, fotógrafo, bailarino. Né? Agora, poliglota. Poliglota. Essas pessoas, sobretudo em períodos de pandemia e de isolamento, elas sofrem mais, elas se deprimem mais. E daí as consequências desastrosas para a vida. Professor, estamos aqui na reta final desse bloco, mas também quero submeter a sua gabaritada análise a seguinte afirmação contida num recente documento produzido pela Fundação Instituto Oswaldo Cruz, também conhecida pela abreviação de Fiocruz, que informa e afirma que, na realidade, temos visto que o efeito indireto do fechamento das escolas na vida e saúde das crianças é mais nocivo que os riscos diretos. Neste relatório, ainda a Fundação afirma que os prejuízos das escolas fechadas no Brasil vão do óbvio aprendizado, comprometido até consequências na saúde mental, no aumento de sintomas de depressão e ansiedade, na subida de casos de violência contra a criança e adolescente, no aumento da fome e subnutrição e no exagero no uso de mídias e telas. É uma afirmação que merece uma reflexão. Tranquilo. Vai para este bloco ou vai para o próximo bloco?
nós vamos reservar para o próximo bloco, evidentemente, numa estratégia de garantir a audiência. E por tratarmos de saúde mental, estamos retomando, o apresentador é enfático, a partir desta edição, aqueles quadros que sempre tiveram grande audiência no programa Cidade Real, como, por exemplo, aquele que trata da saúde mental, com a psicóloga e terapeuta familiar Fabíola Machado. Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao quadro Saúde Mental. Vamos refletir hoje sobre experiências? Ok? Em nossas vidas existem experiências positivas e negativas. As positivas nos levam a um lugar de conforto, de prazer, de contentamento. As negativas nos levam a uma autorreflexão, nos forçam, na verdade, a refletirmos sobre aquilo que fizemos e que não estava na hora certa. Aquelas decisões que tomamos sem serem construídas, decisões às vezes no calor das emoções, decisões impulsivas. E também é sobre isso que eu quero fazer você refletir um pouco. As decisões, elas influenciam diretamente nas experiências. Se tomarmos decisões com base em dados e construirmos essas decisões, elas vão se tornar cada vez mais positivas ou assertivas, tirando de nós o peso de culpa de uma decisão mal tomada ou de uma decisão não construída, não pensada, não refletida. Então, querido telespectador, comece a construir suas decisões, comece a ter mais serenidade com esse movimento de pensamento e você vai entender que a vida tem um tempo certo para todas as coisas. E essas experiências que nós passamos na nossa vida, elas servem para nos levar para lugares de descanso, de alegria e de conforto quando são positivas, ou nos levarem para um movimento de autorreflexão quando são negativas. Por isso, não existe experiência boa ou ruim. Existem, sim, experiências positivas e negativas que nos ensinam a viver melhor. Mas para isso, precisamos observar as nossas decisões. Toda experiência perpassa por tomada de decisão. Então, comece a observar suas decisões. Perceba o quanto você pode ser assertivo. E também perceba que numa decisão está implicada a ansiedade ou a culpa. Se você toma uma decisão assertiva, a culpa não vem sobre você. Se você toma uma decisão pelo lado da impulsividade, além de tomar uma decisão num momento de ansiedade, você ainda traz um peso de culpa sobre a sua vida. Vamos pensar melhor? Vamos refletir melhor? Essa pandemia tem nos ensinado a reflexão, tem nos ensinado a entendermos que não adianta a gente se debater dentro das nossas casas. Aquilo que precisa ser feito já está feito e nós precisamos entender o movimento da vida para todos nós. Isso preserva a sua saúde mental. Esse foi o nosso momento de saúde mental hoje e eu quero agradecer a vocês por tanto carinho nas ruas. Sim, obrigado pelo reconhecimento e lembre-se, sempre pense saudavelmente. Até o nosso próximo encontro. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço
espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. A Unimed Nova Friburgo informa que os casos de Covid-19 são recordes em novembro e que as ações de prevenção seguem em vigor. Pratique distanciamento social, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool 70, uso de máscara e evite aglomeração em locais com pessoas sem máscara. Nosso hospital segue na melhoria do diagnóstico, tratamento e atendimento, reforçando nossa vocação de cuidar de nossos clientes. Faça sua parte. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira em sua edição inédita, como também no decorrer de toda a semana, tratando desta questão extremamente complexa, multidisciplinar, que aborda, sobretudo, o cenário deste momento no que se refere ao retorno das aulas presenciais. Uma vez que com o advento, que é um termo ótimo, da vacina, muitas atividades e setores começam a se reorganizar para retomar a sua normalidade. E neste quesito, acompanharemos a seguir o retorno do quadro Opinião. Desta feita, com a queridíssima Aline Freitas Spinelli, que substitui, com a devida competência, o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, também conhecido como Raposa Felpuda da política friburguense, que se encontra devidamente intocado, ou seja, em sua toca, mas brevemente estará conosco, nos concedendo a oportunidade de uma entrevista na íntegra. E dessa forma, queremos render os nossos agradecimentos eternos ao ilustre companheiro, professor, escritor, jornalista Jorge Carvalho. E a partir desta edição, para o meu deleite particular, temos mais uma presença feminina no quadro Opinião do programa Cidade Real. Vale acompanhar atentamente, porque doutora Aline, além de ser competente, de ser extremamente segura, convicta, é corajosa, entre outros atributos, conforme vocês poderão observar com riqueza de detalhes. Vamos juntos acompanhar! Olá, eu sou Aline de Souza Freitas Spinelli, professora de Direito Público, professora de Processo Penal, escritora e advogada. E eu tenho a imensa alegria e a grande honra de hoje estrear o quadro Opinião dentro do programa Cidade Real. Eu preciso tecer todas as honras e homenagens ao professor Jorge Carvalho, que ocupou essa cadeira durante bastante tempo. Hoje nós vamos falar sobre a questão da polêmica da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em seu plenário, recentemente, que os estados podem sim e devem optar pela obrigatoriedade da vacinação. Nós precisamos, segundo a Anvisa, vacinar por volta de 70% a 80% da população para que se possa garantir
uma imunidade de rebanho, ou seja, para que se possa garantir realmente a eficácia de todo o investimento e estudo dos últimos 10 meses com essa vacina, com o enfrentamento, o combate a essa pandemia. No âmbito jurídico, é importante lembrar que não existe direito individual absoluto. A nossa Constituição da República de 1988 inaugurou em seus capítulos, no seu artigo 1º, os fundamentos da República, dentre eles a soberania e a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Aqui, na opinião, podemos dizer que é uma imbecilidade discutir direito individual versus direito coletivo. Numa pandemia, num momento de extrema dor, com 221 mil brasileiros mortos, nós não podemos levar em consideração o direito individual. Lá atrás aprendemos sobre os axiomas, as verdades absolutas no direito. Lá em Aristóteles, nós entendemos que a supremacia do direito público sobre o direito privado. Essa é a verdade absoluta. É isso que a nossa Constituição de 88, a nossa Constituição cidadã nos ensinou. Então, diante dessa tensão, dessa discussão vazia, inócua e ridícula sobre o direito individual a não usar máscara, o direito individual a não vacinar, esse direito individual não é o absoluto. Quando se trata de pandemia, nós temos que falar sobre o que inspira o direito, a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. O fato é a pandemia. A norma é a legislação do combate à Covid. E o valor é a vida. Nós temos vidas humanas que precisam ser salvas e precisam ser garantidas. Então não há que se falar em direito individual, e sim em coletividade. Vivemos numa coletividade, vivemos num país que precisa entender que um depende do outro. A vacina não é só para mim, a vacina não é para você. A vacina é para o meu pai, é para o seu pai, é para o seu avô, é para o seu filho, é para o seu sobrinho. Se todos nós não nos empenharmos, foi assim que o STF decidiu, se todos nós não nos empenharmos no combate a essa pandemia, nenhum de nós estará a salvo. Essa é a mensagem que fica no Opinião de hoje. Eu espero que vocês reflitam e até semana que vem. Um beijo. O contraditório incomoda, mas é saudável. E assim, esta é a nossa opinião. Temos certeza que muitos concordarão com o editorial da brilhante Aline Freitas Spinelli, como outros também discordarão. Faz parte do processo democrático. Mas no programa Cidade Real temos opinião e é pública. E ambas as profissionais que reassumem esses quadros, ou seja, a doutora Fabíola Machado, produzindo o quadro Saúde Mental, como doutora Aline Spinelli, produzindo o quadro Opinião, tem a liberdade e a independência de escolherem o conteúdo da produção, me cabendo tão somente analisar aspectos técnicos, mas refletem o nosso entendimento acerca do assunto que tratam. Isto é democracia, que por vezes pode ser entendido como não sendo o melhor sistema, mas é o que nós temos. E dessa forma agradeço, sensibilizado, ao carinho, à presteza, à dedicação e à responsabilidade de ambas as profissionais que estão se desdobrando para produzir conteúdo remotamente. Meu abraço carinhoso e beijo fraterno para ambas as senhoras. Isto posto, professor,
queremos ouvi-lo acerca do documento ou parte dele produzido pela Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que trata de aspectos, amigo, que me chamam a atenção, mais humanizados, que provocam nas crianças, nos professores, nos servidores e nos pais ou responsáveis sérios problemas. Olha, observando o que falou a doutora Aline Freitas Spinelli, é também uma questão coletiva. É uma questão coletiva. Sem dúvida. O que nós não poderíamos ter tido, mas tivemos e agora nós temos que conviver com este absurdo. Nós não poderíamos ter tido no Brasil autoridades em qualquer nível, municipal, estadual ou federal, fazendo chacota com vacina, fazendo chacota com máscara, Perfeito. fazendo chacota com álcool gel. Perfeito. Isto é crime. Crime por quê? Porque é uma questão coletiva. Zuri, se eu tenho um quintal vizinho do seu e eu tenho lá um pneu cheio d'água que facilita a proliferação de mosquito, o mosquito não vai levar com possibilidade a dengue só para o meu quintal, poderá levar para o seu. Então, esta responsabilidade social que nós não tivemos por parte de alguns governantes, ela foi altamente danosa e cria problemas que são problemas decorrentes e em cadeia. E alguns seguem como se alguns políticos fossem gurus. Eu encontro pessoas com formação superior que não querem tomar vacina. Eu encontro pessoas que não foram à escola e querem tomar vacina. Têm uma visão coletiva mais ampla. Agora, onde está a questão? Veja bem, quanto mais tempo a criança passar fora da escola, maior também será o índice de evasão dela. Lá por volta de 1998, nós tivemos a pandemia da H1N1, que atingiu fortemente a Índia. Nós sabemos que a Índia tem 1,150 bilhão de habitantes hoje. Naquela época, a Índia tinha 300 milhões. Quer dizer, a população inteira dos Estados Unidos era o que a Índia tinha frequentando o ensino básico. Veio a pandemia da H1N1. Terminada a pandemia, 15% dos alunos não voltaram à escola. Agora, 15% de 300 milhões são 45 milhões de crianças. Isso significa uma perda de curto, médio e longo prazo muito grande. Qual é o quadro brasileiro? Nós temos hoje no Brasil em torno de 50 milhões de crianças e adolescentes que estão fazendo ensino básico. O que se calcula? Que entre 15% e 20% não retornarão à escola, o que será um outro problema para a direção da escola pública, para a direção da escola particular, para a Secretaria de Educação, para as famílias, para os meios de comunicação. Todos nós temos que, em conjunto, alertar a todas as famílias sobre a segurança sanitária. Perfeito. Para voltar à sala de aula. Perfeito. Sobre a vantagem do ensino híbrido. Não é? Vem uma parte dos alunos hoje, a outra parte vem depois. Ou então, o ensino híbrido, em que alguns alunos que estão em casa e têm acesso à tecnologia, a aula pode ser gravada e transmitida para aqueles alunos. Além do mais, toda recuperação ela pode ser feita à distância. E é um ganho bastante grande para as escolas, que vai mantendo um contato com os alunos. Mas em todas as circunstâncias, eu tenho que pensar que se 20% dos alunos brasileiros não voltarem às escolas, eu terei uma evasão de 10 milhões de crianças, que somadas aos 3,5 milhões que estavam fora da escola indevidamente antes da pandemia, eu terei 13,5 milhões de crianças fora da escola,
Cada vez vai ficando mais difícil de você ter resultados bons no PISA e entrar para a OCDE. Por quê? Quando a OCDE olha para o Brasil, ela pensa no seguinte: uma potência econômica, o que precisa? 5 coisas. Espaço territorial, nós temos a vontade para dar, emprestar e alugar. Segundo, grande quantidade de água. Nós temos sobre o solo e debaixo do solo, nos lençóis. Terceiro, grande quantidade de commodities, minerais, vegetais, etc. Faltam 2 que o Brasil não tem: saúde e educação. Se nós voltarmos agora 2 semanas na vida brasileira, nós vamos encontrar decretos que tiram dinheiro da pesquisa, inclusive da Fiocruz e do Butantan. Quer dizer, isto é inominável, impensável, porque no momento que eu preciso de investimento, mas eu preciso ter um panorama para saber para quem que eu governo, para quem que o Estado existe, para as pessoas. Então, se você toma uma medida e acaba prejudicando as pessoas, mas salvando o livro caixa, eu digo, para quê? Vai ficar com o dinheiro no bolso e estendido num caixão? Qual é a vantagem? Não é? Então, é necessário o retorno, mas é necessário o retorno com toda a segurança. Ou como Friburgo fez, quando a bandeira for verde. Mas se tudo tivesse sido feito como deveria ser feito, nós teríamos hoje no Brasil a disponibilidade de 360 milhões de vacinas. Mas quando a Pfizer-BioNTech mandou o CEO aqui para fazer contato e propor a venda de vacinas, qual foi a resposta que obteve? Nenhuma. Até hoje. Está na imprensa, a todo dia para você ver. O Brasil, como país, como Estado independente, autônomo, não deu resposta. Ficou brigando se é essa vacina, se é aquela vacina. Isso é inconcebível. Agora, o retorno melhorará a vida psicológica das crianças? Sim. Eu preciso também levar em conta que a vida psicológica dos professores também foi abalada. Certamente. Porque teve que se reinventar, teve que se readaptar. Então, é um momento para trabalho de conselheiros, para trabalho de psicólogos. Ou seja, a visão da doutora Aline Spinelli foi uma visão sistêmica. Ou seja, não é um aspecto ou outro aspecto. Não é o quadro individual que a gente tem muitas vezes a mania de observar, mas é um todo coletivo que tem que marchar junto, em que população e governo, em que direção de escolas e secretarias de educação tem que marchar junto com as famílias, com os professores. E o último dado mais alarmante foi o do Enem virtual, porque aí ele mostra a insegurança de quem não tem a ferramenta para acessar o conhecimento à distância. O Enem virtual teve 68% de abstenção no dia de ontem, na primeira aplicação. Então não há como o Ministério da Educação dizer que nós tivemos um Enem escrito, físico, com êxito, com 53% de faltas e um virtual com 68%. Tudo isso se refletirá na vida brasileira. Professor, a aula terminou. Não a entrevista. Porque quando você aqui comparece, mais do que uma entrevista, nós temos o privilégio, e eu particularmente, de assistir uma aula sobre educação. E uma aula interessante, ela não tem prova. Isso é melhor ainda. Não tem avaliação. Não tem avaliação. Mas na realidade você, com a sua experiência profissional e com o seu conhecimento intelectual, aborda pontos complexos e multidisciplinares, o que torna o conteúdo do programa
excepcional. Agradecemos novamente o seu carinho, a sua deferência, a sua atenção particular comigo, que de imediato confirmou a sua presença, obviamente, uma vez que sua agenda assim permitiu. É muito bom tê-lo aqui conosco e você sabe que tem vaga cativa no programa Cidade Real. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Eu, inclusive, estou desempregado. Como a Luau TV fechou as portas, ótimo. Eu estou desempregado. Atenção, direção. Eu fui empregado, sim, até que com bastante rapidez, pelo Pedro Osmar. Sim. Então eu estou na rádio FM agora, uma vez por semana, eu tenho ali ótimo. 4 a 5 minutos em que eu tenho uma fala no programa do Pedro Osmar, que diariamente está no ar de 8 às 11 horas. Às 11 pela Rádio Nova Friburgo FM. Precisamos encerrar, mas antes, evidentemente, registrar a audiência qualificada e atenta de Dona Marta, também conhecida como esposa de professor Hamilton Werneck, que assiste este programa frequentemente, mas, sobretudo, acompanha com riqueza de detalhes as suas entrevistas, tecendo comentários. E, queridíssima Marta, estou lhe encaminhando pelo seu cônjuge uma deliciosa porção de pavê que eu pessoalmente coloquei na embalagem. Mas tenho certeza que você vai apreciar muitíssimo. Precisamos encerrar, já estamos nos acréscimos, agradecendo novamente a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia sempre, para que continue abençoando, protegendo e iluminando todos aqueles envolvidos no nosso processo de formação educacional e moral. Até porque todos nós passamos nossas origens pelos professores, que mais do que por profissão têm missão, mas precisam ser reconhecidos desta forma. Sobretudo para que tenhamos o resgate da valorização e autoestima de todos que têm o privilégio de residir em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.